Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso podcast Mundo Digital, um espaço que foi criado para falarmos de inovação tecnológica, direito digital, proteção de dados e também crimes cibernéticos. E por falar em crimes cibernéticos, temos aqui a presença do Dr. Breno Andrade, que é o delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. E vamos estar tendo um bate-papo aqui sobre esse assunto, esse tema que tem aí, tem ganhado, né, as manchetes dos jornais, não só do Estado, mas como do Brasil inteiro, devido a muitos crimes, esse alto índice de crimes cibernéticos que tem sido praticado no Brasil. Então, doutor Breno, prazer ter você aqui hoje. É um prazer ser um dos primeiros a estar aqui no podcast. E a gente espera, de alguma forma, poder contribuir, passar um pouco do trabalho da unidade, falar um pouco sobre crimes cibernéticos. Porque esse trabalho nosso da polícia, além da investigação do crime, também é um trabalho de informação. E isso aí a delegacia vem fazendo e estamos aqui hoje para trocar ideias sobre isso. Perfeito. Aliás, a Delegacia de Crime Cibernético do Espírito Santo, né, começou lá no ano 2000 como um núcleo no Nurecel, foi a terceira do Brasil, né, a ter um núcleo especializado em crimes cibernéticos. Então, o Estado do Espírito Santo está sempre nessa vanguarda, sempre à frente dessa investigação. E queria começar te perguntando por que os crimes cibernéticos têm crescido tanto nos últimos tempos? Olha, como a gente vem falando, né, primeiro a gente percebe que as pessoas, os cidadãos têm acesso cada vez mais aos dispositivos eletrônicos que acessam a internet. Então, muitas das vezes as pessoas têm mais de um telefone, às vezes têm um computador em casa, às vezes trabalham geralmente com computador. Então, elas têm várias possibilidades ali de acessar a internet. E, além disso, como é sabido, com o Covid, né, com a pandemia, o processo de digitalização a gente percebeu que foi aumentado de uma forma muito grande. E aí as pessoas passaram a utilizar mais a internet para reuniões, encontros, etc. E também os criminosos, sabendo disso, começaram também a atuar nesse meio. E é um meio fácil de atuar. Às vezes não demanda nem um conhecimento tecnológico muito grande. Às vezes você pode contratar, às vezes, um serviço para hackear, invadir, etc., contas e pessoas. E também, além dessa questão da digitalização que a gente fala, as pessoas estão mais conectadas de uma forma geral. O mundo está mais conectado. A partir do momento que a internet avança, que os dispositivos tecnológicos avançam, as pessoas têm uma tendência maior a fazer as coisas pela internet. De uma forma geral, seria isso. Então, doutor Breno, você acha que o anonimato também tem colaborado para o aumento desses crimes na internet? Sim, porque além disso que a gente falou agora, a pessoa não precisa estar na rua, a gente costuma até brincar, né? A pessoa não precisa estar trocando tiro com a polícia na rua e cometendo crime cibernético e trocando tiro com a polícia na rua. É um crime que às vezes não é perigoso. Você pode praticar o crime às vezes da sala da sua casa, no ar-condicionado do seu quarto, com a família em casa. E se você tiver algum problema, você não vai ser preso naquele momento. Você às vezes vai estar atrás de uma tela de computador. E às vezes as pessoas também que têm um conhecimento técnico maior, elas acabam praticando esse crime de forma anônima, tentando dificultar o trabalho de identificação da polícia. Então, assim, junto com esse processo de digitalização, com a questão das pessoas terem mais acesso aos dispositivos eletrônicos e a facilidade, e infelizmente algumas penas ainda muito baixas, é um ambiente propício para os criminosos atuarem nesse meio. A gente encontra muitas coisas boas na internet, mas também tem muitos criminosos que agem nela. Então, a gente tenta passar para as pessoas, nessa questão da prevenção, os riscos de não tomar os devidos cuidados e cautelas enquanto estão usando aí os dispositivos eletrônicos e a internet. Então, doutor Breno, eu tenho a impressão que boa parte desses crimes que são praticados na internet são praticados com baixa sofisticação tecnológica. Por exemplo, o golpe da clonagem do WhatsApp, né? A invasão do perfil do Instagram foi amplamente noticiado em junho de 2021, o vazamento de 8 bilhões de senhas, e os usuários geralmente não atualizam senha, não mudam senha, não criam senhas seguras, e também é sabido que senha por si só não é certeza de proteção, de segurança. Por isso que os grandes gigantes da tecnologia aconselham, os especialistas também em segurança de informação, aconselham sempre os usuários a estar ativando confirmação de 2 fatores. É você mostrado pela segunda vez que você é você de fato. Você acha essa questão da baixa sofisticação tecnológica também faz sentido isso ou não? Com certeza, faz muito sentido. Hoje a gente percebe na unidade que a gente trabalha que pelo menos 80% dos casos podem ser evitados. Óbvio, a culpa nunca é da vítima, né? A culpa é do criminoso.
mas a grande maioria se utiliza ali da famosa engenharia social, do phishing. É o criminoso passar uma lábia ali na pessoa e a pessoa acredita que aquilo que está se apresentando diante dela é real quando não é. Então, assim, são poucos os casos que a gente pega ali sequestro de dados de empresa, o ransomware, que é um problema no mundo todo, não só no Espírito Santo, no Brasil, mas no mundo todo. Mas ali talvez demande uma sofisticação maior nesse tipo de crime, são pessoas mais especializadas, mas a grande maioria é uma engenharia social, é uma facilidade que o criminoso tem a obter dados indevidos e criar uma conta falsa numa operadora de telefonia, uma conta bancária num banco digital, e aí ele começa a aplicar golpes, tentando se passar ali por um anônimo, né, usando às vezes dados de terceiro, e enganando as pessoas apenas na lábia. Então, assim, é muito fácil hoje praticar um crime cibernético. A pessoa não precisa ser um grande especialista, e como eu falei, além disso, ela não corre o risco de tomar um tiro na rua por conta da polícia. Então, com certeza, essa questão da baixa necessidade de se especializar hoje em dia é uma diferença muito grande. Hoje a gente pode abrir o YouTube e ver vídeo de qualquer coisa. Sim, sim. Hoje os criminosos navegam Hoje não é difícil navegar na Deep Web. Lá você, sabendo procurar, você pode encontrar qualquer coisa. Então tudo isso soma essa questão da facilidade. Já pegamos criminosos que aplicam golpes dentro de cadeia. Aí tem aquela questão dos celulares que entram em cadeias. Já pegamos os criminosos aplicando golpes, aliás, no local de trabalho, sem ninguém suspeitar em volta. Então, assim, é uma série de possibilidades que você pode aplicar o crime cibernético. Tem pessoas que trabalham para o bem e as pessoas trabalham para o mal, infelizmente. E outra coisa também importante, é tão fácil aplicar, nos casos que a gente vê de estelionato, criminosos que ganham 5, 6, 7, 8, 10 mil reais por dia aplicando golpe. E aí, às vezes, a polícia identifica, mas a questão da pena é uma pena muito baixa ainda. Poucos ficam presos. Então, assim, também tem a questão da sensação, né, de impunidade, da legislação, ela ser muito branda em relação a isso. Então, a gente trabalha para isso mudar, mas a questão da evolução legislativa sempre fica atrás da inovação dos crimes que vem surgindo. A gente tem a impressão que, na maioria dos casos, a vítima teve assim, a vítima facilitou. Por exemplo, hoje em dia a segurança digital não é só usar a tecnologia. Não adianta você só criar uma senha segura, né? Você, por exemplo, você ativa uma senha no seu celular, uma senha de proteção por biometria, a sua digital. Ótimo, a senha é segura. Mas você usou a tecnologia. Mas você usa redes Wi-Fi públicas. Quer dizer, se o bandido, se o criminoso, o hacker não conseguir entrar pela porta da frente, ele vai entrar pela porta de trás, dos fundos, né? Por uma rede Wi-Fi pública que não é segura. Então, a gente, né, tem essa noção, até mesmo o Gartner, o Instituto Gartner fala isso, que segurança digital é você promover o casamento do uso da tecnologia do seu comportamento. O comportamento também é crucial. Essa semana ganhou também as matérias aí dos jornais, a questão do golpe do site erótico. Né? Então a gente vê muitas pessoas deixando seus perfis de redes sociais totalmente abertos, colocam fotos sensuais, né? Aí depois essas fotos são utilizadas para golpes. As pessoas clicam em links, aqui eu tenho visto muita entrevista sua você falando, né? Evitar clicar em links, né? Desconfiar de facilidades. As pessoas, a impressão que eu tenho também, que não buscam informação. Só depois que elas são vítimas de um golpe, que elas começam a ficar atentas às matérias jornalísticas, às reportagens sobre o tema. Você também tem essa impressão? Eu concordo plenamente, eu vivencio isso todo dia, eu tenho algumas situações até curiosas, né? Você tinha falado antes da questão da verificação das etapas, isso hoje é básico, a gente vem falando isso já tem mais de ano, 2, 3 anos a gente está falando isso. Encontramos pessoas que não têm uma autenticação em 2 etapas no WhatsApp, que é o mínimo hoje. A gente sabe que hoje e-mail, as redes sociais, Instagram, Facebook, algumas contas bancárias você consegue fazer essa verificação em 2 etapas. E as pessoas não fazem isso, as pessoas só prestam atenção efetivamente depois que caem no golpe. A gente pega muito caso de ransomware, que os funcionários dessas empresas não são alertados. E, infelizmente, os proprietários, gerentes, chegam às vezes com o profissional de TI lá e o cara fica sem graça, porque é uma coisa que, dependendo do caso, uma empresa que não é muito grande, dá para você tentar mitigar de alguma forma, orientando os funcionários, palestras, etc. e tal. Então, eu tenho um caso curioso que eu estava um dia no meu momento de lazer na praia, e aí veio um conhecido meu falando, poxa, Breno, você fala sempre a mesma coisa. Eu falei, eu falo sempre a mesma coisa e sempre as pessoas estão caindo. Exatamente. Aí ele virou para mim e falou assim, ih, rapaz, inclusive eu caí também, perdi 60 mil. Aí eu falei, então você tem que ver mais, eu falando, né?
E aí ele riu, achou graça, mas... Então, assim, o nosso trabalho é esse. A gente é repetitivo, a gente conhece os profissionais da imprensa e quando a gente vai falar com eles alguma matéria, né? Eles até brincam, nossa, doutor, vamos falar a mesma coisa. Mesma coisa, mas é necessário. Se eu pudesse falar todo dia, eu falaria. Porque a gente fala e as pessoas só falam assim, caramba, eu percebi que caiu no golpe só depois que eu cliquei lá para transferir o dinheiro, ou só depois que eu cliquei no link. Eu falei, então, a gente está tentando firmar isso na cabeça das pessoas, você tem que ter essa percepção antes, não depois. Esse é o trabalho da delegacia, além de investigar. As pessoas, como eu disse, não são responsáveis pelo crime, pelos crimes cibernéticos, mas de uma maneira geral, elas facilitam muito. E falsos leilões, valores muito abaixo da média do mercado. Como você disse agora, essa nova onda aí do perfil falso site erótico, de site erótico, os criminosos invadem não, né? Acessam contas aí abertas de terceiros, pegam essas fotos, criam um perfil novo e ali falam que naquele link há fotos íntimas, há fotos de conteúdo erótico ou sexual daquela pessoa. A pessoa clica, é redirecionada para um site falso, insere dados de cartão de crédito e dados pessoais. E aí ela daqui a pouco está perdendo dinheiro ou tem os seus dados utilizados de forma indevida. Além disso... Esse golpe tem várias vítimas, né? Tem várias vítimas. Além disso também... É vítima também quem teve as fotos roubadas, né? Mas você falou várias vítimas. Até quinta-feira da semana passada, de segunda a quinta da semana passada, que isso estourou, foram 14 ocorrências registradas apenas na Delegacia de Crimes Cibernéticos, fora as que não estão localizadas na Grande Vitória e fora a internet. A vítima primária é a mulher, né, que tem as fotos roubadas, e depois as vítimas secundárias são os homens que clicam nos links e caem no golpe. Isso, aí foi o que você falou, assim, a gente estava falando com um colega de imprensa, como evitar? Eu falei, olha só, a gente pode orientar, mas de uma forma geral eu acho improvável que as pessoas vão deixar de seguir, vão seguir essas orientações. Quais são? Você ter o seu perfil fechado no Instagram, e aí tem pessoas que trabalham com isso, que não podem ter o perfil fechado, modelos que trabalham com essa questão da imagem, etc e tal. E ainda, além do perfil ser fechado, você deixar ali dentro desse perfil pessoas do seu círculo, e não estranhos. Mas a gente sabe hoje que esse processo aí de querer mostrar, querer divulgar o que está fazendo, é muito difícil as pessoas seguirem isso. Mas a gente faz questão, a única forma de evitar isso, de minimizar isso, né, que a gente, cibernético, não é impossível evitar tudo, seria dessa forma. A gente passa, orienta e, se a pessoa cair, a gente está à disposição para investigar. As pessoas buscam engajamento, mas acabam ficando mais expostas. Isso, né? É aquela questão, né, Eduardo? Você pode escolher o engajamento, você pode escolher o conforto, você vai subir isso daqui, mas vai diminuir a questão de segurança. Tem um risco. Tem um risco. Então você tem que botar na balança o que é mais importante. Por exemplo, eu dou o exemplo comigo aqui. A minha senha do meu aparelho telefônico é uma senha com quase 30 dígitos. Toda hora que eu tenho que digitar a senha, eu dou uma reclamada comigo. Mas eu optei a questão de maximizar, né? Aumentar a segurança do que ter um conforto maior na hora de acessar o telefone, mas ter uma senha fraca. Então, assim, as pessoas geralmente preferem o conforto. Comodidade, a questão também dos aplicativos bancários, a gente orienta, o ideal, no melhor dos mundos, é você ter um celular em casa com os aplicativos bancários. As pessoas não seguem isso. Mas a gente também sabe que o criminoso hoje tem certeza que naquele telefone que ele está abordando ali daquela pessoa vai ter um aplicativo bancário. E se você fala que não tem um aplicativo bancário realmente não tendo, é capaz de às vezes você ser vítima ali de um tiro ou de uma agressão do criminoso por ele achar que você está mentindo. Então, assim, é bem complicada essa situação, mas a gente tenta... E o que faz nessa situação? Tem gente que oculta os aplicativos bancários. Então, para evitar uma revolta aí de um bandido na rua, seria melhor mesmo a questão da segurança física, você se policiar nas ruas? Olha, Eduardo, eu vou ser bem sincero. Eu no meu caso, eu deixo meus aplicativos bancários no meu telefone mesmo. Eu não deixo um telefone em casa. Estou até passando a fita, né? Mas, assim, porque eu sei que se eu for roubado, o dinheiro a gente recupera depois, entendeu? A gente questiona, tenta, mas a nossa integridade física às vezes não. E às vezes no momento da emoção lá, o criminoso às vezes está drogado, às vezes é um menor de idade que não sabe nem o que está fazendo, e você fala que não tem dinheiro ali, não tem um aplicativo bancário, você pode, às vezes, sofrer uma agressão. Então, assim... Colocar limites, né? Colocar limites, você pode botar limites de transferência bancária, isso daí você consegue mexer facilmente no seu dispositivo. Então, assim, a pessoa tem que ver o que é o melhor para ela.
E aí a gente passa, as opções são essas e você escolhe isso. Exato. Geralmente não escolhe a opção que a polícia passa. Infelizmente. Exatamente. As pessoas precisam conhecer os mecanismos de segurança. Há um tempo atrás, acho que há um mês atrás, eu perdi o meu cartão, né? Que tem a modalidade por aproximação. Aí a gente logo fica, caramba, e agora? O que eu fui? Imediatamente fui no aplicativo e bloqueei essa funcionalidade por aproximação. Então, quer dizer, eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas depois eu encontrei o cartão, estava dentro do carro, tinha caído no carro. Isso que você tem falado aí, é a questão do ransomware, né? Já falou muitas vezes. Até mesmo o ransomware, que é, sim, de fato, uma atuação hacker sofisticada, até mesmo esses golpes, esses ataques, existe a contribuição do usuário. Porque, segundo o Gartner, 85% dos ataques ransomware são praticados ou por você estar com o seu sistema desatualizado, o seu firewall, o seu proxy está desatualizado, ou então por estar mal configurado, não está configurando de acordo com o fabricante. Ou seja, quem tem que fazer isso aí, quem tem que atualizar, né, é lá o gestor de segurança, e quem tem que configurar também é o gestor lá daquela rede, né, administrador da rede. Então, quer dizer, ainda assim, né, 85% dos casos é o usuário, acaba sendo o usuário. Eu também passo por isso, doutor Breno, que você relatou aí agora, de as pessoas te questionarem, pô, sempre fala a mesma coisa, né? Sempre as mesmas dicas, porque não tem jeito, tem que ser, né? Se a gente não, eu fico assim indignado quando uma pessoa me procura que foi vítima de um golpe, aí eu falo assim, olha só, eu já tinha mandado para você uma dica de segurança há 3 semanas atrás, olha aí no seu WhatsApp, porque eu mando para mais de 2.000 pessoas, né? Os artigos que saem todo domingo no jornal A Tribuna. Agora, desde o ano passado, desde janeiro, temos também um quadro no Tribuna Online, né, é o quadro Mundo Digital, com dicas de segurança, e eu mando para essas pessoas, e essas pessoas não leem, não assistem, e depois são vítimas de golpes. Né? Aí eu falo assim, olha, eu já tinha mandado isso para você, se você tivesse tirado 2 minutos do seu dia, 3 minutinhos para ter lido, acho que segurança você não teria caído nesse golpe. A gente vê assim, é comum as empresas não terem um programa de segurança da informação robusto. Coisa simples, né, Eduardo, que a gente vem falando já tem uns anos, assim, a questão do backup, de dados, e aí não querem investir, é aquela que a gente costuma falar, né? A economia na base da porcaria. Você não investe, não quer pagar um profissional da área para ele tentar proteger os seus dados, ou uma nuvem para armazenar os dados, e aí quando tem um problema na empresa, a gente pergunta, quanto tempo sem rodar esse sistema você vai perder de dinheiro? Quanto você vai perder de dinheiro se esse sistema não rodar? Eu já ouvi caso lá, 30 mil por dia. Então, assim, compensou você poder pagar um profissional da área para trabalhar na sua empresa, pagar um valor bem menor por mês, mas você não tem ninguém. Então, as pessoas só têm noção depois que caem. Exemplo também essa semana, eu recuperei uma conta, ajudei a recuperar uma conta no Instagram hackeada, a menina tinha quase 200 mil seguidores. E aí eu fui perguntar para ela se ela tinha verificação 2 etapas, ela falou que não, que era uma senha simples e não tinha segurança nenhuma. Eu falei assim, mas como é que você com quase 200 mil seguidores, com alto engajamento, eu não tinha isso? Não sabia. E aí outra coisa, ela tinha contratado uma agência, né, de publicidade 1 semana antes. Eu falei assim com ela, a agência, né, a agência tem que falar com você, com uma quantidade de seguidor dessa, a primeira coisa é você fazer a verificação 2 etapas apenas por aplicativo. É muito importante falar isso, né? Não por SMS, não por WhatsApp. Só por aplicativo. Por quê? Se por SMS o criminoso clonar o seu número, e a gente já prendeu um indivíduo assim em um shopping grande aqui da Grande Vitória, que fazia transferência da titularidade da linha para outro chip. SIM swap, né? O SIM swap, ele vai conseguir recuperar via 2 fatores no SMS. Então, agora, por aplicativo não. Só você tem aquele aplicativo, ele não vai conseguir fazer isso. Então, é muito importante. E aí, a gente recuperou também, ajudou colegas de outras emissoras, pessoas com alto engajamento, mas que não cumpriam esse simples passo. E olha que a gente fala isso direto na TV, às vezes jornalistas que veem a gente falando na TV, mas não praticam, né, a segurança digital. Eu dei um curso, uma consultoria para um artista global com 11 milhões de seguidores, ele também não tinha, né? Ele não tinha uma senha segura e não tinha aplicado ainda a confirmação de 2 fatores. Então, as pessoas, de um modo geral, não estão preocupadas com segurança digital. Eu sempre falo que internet é a rua.
é rua, né, de 30 anos atrás. Da mesma forma que a gente anda nas ruas se policiando, se vigiando, a gente precisa também no mundo digital estar se policiando, se vigiando e tirar um tempinho do seu tempo para realizar as medidas de segurança. Senhas fortes, blindar suas contas online, suas credenciais, fazer backup, cópias de segurança. Então, isso ocorre muito. A gente fica, assim, muito triste que nós temos aqui no estado do Espírito Santo, eu acho que é um estado privilegiado, tem vários especialistas, tem o senhor que vem fazendo um trabalho já quase 5 anos, né? Acho que até 5 mais. 5 anos agora em maio. 5 anos, né? À frente da titularidade da Delegacia de Crimes Cibernéticos, vem feito o trabalho de repressão, né? Você vem como delegado, e também de prevenção, com suas dicas que você sempre fornece, e as pessoas parece que não se preocupam. Por exemplo, vamos falar aqui de dois crimes que, assim, eu acredito que sejam os mais comuns. O golpe da clonagem do WhatsApp, né? As pessoas falam, Eduardo, como se proteger desse golpe se eu não... o cara, ele não clonou, né? Ele não sequestrou minha conta, ele clonou, ele criou lá um outro número e também conseguiu dados meus. De parentes, geralmente isso aí é voltado mais para parentes, né? Porque em janeiro de 2021 vazaram dados de 213 milhões de brasileiros. Então ali é fácil para um criminoso ver quem é você, seu número de telefone, sua filiação, telefone do seu pai, de sua mãe, então fica fácil ele se passar por você. As pessoas sempre perguntam isso, como se proteger desse golpe? Na verdade, esse tipo de situação, dica básica, às vezes as pessoas, o criminoso, ele vai conferir se aquele número é o seu mesmo e quando ele vai ver, a sua foto está disponível para ele no WhatsApp. Aberto, né? Aberto. Então, assim, nas configurações lá do WhatsApp, na questão da privacidade, você pode permitir que apenas os seus contatos tenham acesso à sua foto, às suas fotos. A sua foto no seu perfil no WhatsApp. Isso já é uma dica. Ele pode pegar na internet? Pode, mas já dificulta mais para ele. Outra coisa, dica simples, né, Eduardo? Essa pessoa está te pedindo dinheiro. Tem intimidade para te pedir dinheiro? Tem, beleza. Ligue para ela. Faça uma videochamada, faça uma ligação telefônica. Essa é uma ocorrência que eu recebo ainda todo dia na unidade policial. Mas assim, é todo dia, sem erro, pelo menos uma. E a gente fala... Cara, uma simples ligação telefônica, e o criminoso vai dar uma desculpa, não consigo falar agora, o sinal tá ruim, transfere aí para mim. Não faça essa transferência. Aí você vai fazer uma transferência que não tá no nome da pessoa que tá te pedindo, um amigo X, o nome da conta tá pro amigo, tá para Y. Então, assim, é uma série de fatores que a pessoa tem que se ligar e tomar cuidado. Eu sempre falo, para aquilo que se apresentar, para ver se aquilo que se apresenta na sua frente, objetivamente, é verdadeiro ou não. Então, a gente acha assim, esse golpe não vai acontecer mais, né? Porque já tem tanto tempo, já tá batido. Não, continua acontecendo. Assim, é um golpe que pega todas as camadas e classes sociais. Todas. Então, a gente sempre orienta isso. E outra coisa, se a pessoa for vítima, ela vai mandar um e-mail pro suporte WhatsApp, em inglês, né? 2 P's e o T mudo, support@whatsapp.com, informando que aquele número X, o número falso, está se passando por ela, solicitando o bloqueio desse número. Pedir para as pessoas do entorno dela também fazerem essa denúncia. E nas redes sociais falarem, gente, eu não estou pedindo dinheiro no meu nome, eu não mudei meu nome. Meu número, não faça transferências bancárias. Isso é uma dica que a gente sempre passa para as pessoas que estão nessa situação. Excelente, perfeito. Então, já tentaram se passar por mim 3 vezes. A minha mãe tem 80 anos, tentaram se passar por mim, só que antes eu tinha preparado minha mãe. Por exemplo, em janeiro, acho que foi de 2021, eu mandei mensagem para minha mãe pedindo dinheiro emprestado. Aí ela prontamente, tá bom, quanto que você precisa? Me fala a conta. Aí eu fui, peguei o telefone e liguei para ela, falei, mãe, olha só, eu nunca vou te pedir dinheiro por meios eletrônicos. Se eu precisar, eu vou até você. Né? Então, fica atenta a isso. Aí, isso foi em janeiro. Em junho, ela recebeu uma abordagem. Primeiro aquela historinha, né? Mãe, troquei de número. Anota esse número aí. Uhum. Aí depois vem o 71, né? Vem aquela conversa, a solicitação de dinheiro. Aí ela imediatamente entrou em contato comigo. Tá? E eu consegui até virar a situação, tá? Eu entrei naquele aplicativo lá que cria aquela armadilha e mandei para minha mãe. Mãe, aqui, ó, manda pro criminoso isso aqui, fala que tá aí, que você não sabe mexer em aplicativo não, que ele vai ver o extrato bancário que foi feita a transferência. Ele foi, clicou, e eu peguei, você sabe muito bem, peguei a localização dele, o modelo, a marca do aparelho, ele estava usando tudo, e ele quis saber de mim como que eu tinha conseguido aquilo. Né? Aí eu falei assim, faz um pix pra mim que eu te conto. Eu fiz até, virei o jogo contra ele, contra esses golpistas. Então, é o que você está falando, só reforçando. Informação é tudo. Você estando bem informado, conhecendo como os golpes, modus operandi, né, como esses golpes são praticados, você não vai cair.
Então, informação é essencial. Queria te fazer outra pergunta. Você acha que existem brechas técnicas e também brechas na legislação que favorece a prática desses crimes na internet? A legislação eu acho muito branda em relação a esses crimes. Não sei se enquadraria nesse tipo de questionamento. Eu acho que as condutas poderiam sofrer uma reprimenda maior por parte do legislador. E aí o que a gente fala? A gente conversa com as pessoas que são ouvidas lá, os suspeitos. Achei que não ia dar nada. A pena é baixa. Às vezes a gente sabe que compensa, mas eles não vão falar isso pra gente. Em relação à forma técnica, a gente tem algumas dificuldades também, assim, não sei se vai responder dessa forma, que é a questão de alguns... os IPs, né? Que a gente fala que são às vezes difíceis de identificar. Obviamente a gente não passa os detalhes técnicos aqui também, né? Sim. Mas o legislador poderia facilitar mais a questão do fornecimento de dados de uma forma geral para a polícia. Tecnicamente, temos dificuldades de obter informações de empresas que estão localizadas fora do país. E às vezes a gente manda um ofício para essas empresas falam que a gente precisa de uma cooperação jurídica internacional. Sim. Então, assim, é um negócio que a gente pede e às vezes nunca chega a resposta. E às vezes, quando chega, vai demorar mais de um ano, a investigação já está prejudicada. Então, o objetivo, acho que a grande meta, de uma forma geral, a gente juntar as pessoas que trabalham nessa área de cyber no país. Fizemos isso no ano passado. E a gente tentar ver soluções para que a gente consiga avançar tanto na questão da cooperação entre os estados e também internacionalmente na questão da legislação. Eu acho que isso é o grande ponto que a gente tem que ter. E networking, né, que a gente fala, né, a parceria é fundamental nessa área também, a gente não faz nada sozinho. E tem essa questão também, né, doutor Breno? Geralmente, quando a pessoa é vítima de um crime online, ele já te procura e fala aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Tem número do telefone do criminoso e tem número da conta. Ele acha que com aquilo ali vai chegar até o autor. Nem sempre se chega porque estelionatário não usa seus próprios dados para aplicar esses golpes. Aí, às vezes, eu me questiono a facilidade que tem um criminoso para ativar uma linha de telefone pré-pago e também a facilidade que ele sente de criar contas bancárias em nome de terceiros. Isso aí também você acha que seriam brechas? Eu acho que é uma brecha. Eu acho assim, inclusive, aí o pessoal dos bancos vai fazer a cara feia pra mim. Eu sempre oriento as pessoas que foram vítimas desse tipo de situação, porque a vítima geralmente quer o dinheiro, né? De volta. Não quer nem saber do criminoso, quer o dinheiro perdido. Um ajuizamento de uma ação civil contra, no caso de bancos ou operadoras de telefonia, porque, entre aspas, né? Eles não concorrem com o crime, obviamente, mas, entre aspas, eles ali ajudaram. Por quê? Porque eles têm que eles têm que fazer ali... tentar, de todas as formas possíveis, evitar que criminosos utilizando os dados vazados criem contas bancárias, criem cadastros em operadoras de telefonia. Então, a partir do momento que um criminoso consegue criar uma conta falsa bancária, cadastrar um telefone novo, ele está facilitando ali para o criminoso praticar o crime. E a gente orienta as pessoas a ajuizar uma ação civil, geralmente no juizado especial civil, que acaba sendo, na grande maioria dos casos, abaixo do teto, né? Para tentar reaver esse dinheiro. Então a gente vê alguns magistrados, alguns juízes deferindo isso e mandando o banco, a operadora de telefonia, de forma solidária ou não, a pagar, restituir o consumidor, porque é uma falha na prestação de serviço, né? Você não vai imaginar que um criminoso está ali utilizando o serviço do banco. Isso é a nossa orientação. A parte da investigação policial é possível, a gente possui meios. A questão da prova, a gente nunca trabalha apenas com print, é importante frisar. A polícia pode às vezes começar com print, mas a polícia, pelo menos a Delegacia de Crimes Cibernéticos, ela vai ali somando, juntando todas as provas e no final dá uma prova técnica robusta, corroborada, a gente indicia o criminoso e encaminha o caso ao Poder Judiciário. Perfeito. Para a gente finalizar, queria te fazer a última pergunta. Foi vítima de um crime cibernético? O que a vítima precisa fazer e qual delegacia procurar? Na verdade, na grande maioria dos casos, imediatamente você deve registrar o boletim de ocorrência. Hoje, a pessoa pode registrar na Delegacia de Crimes Cibernéticos, localizada na Avenida Marechal Campos, em Vitória, no bairro Bonfim, 12h36. A gente funciona de 9 às 16h30 de forma ininterrupta. Ela pode registrar online também essa ocorrência, ou ela pode também registrar na delegacia mais próximo da residência dela. Importante se frisar, a Polícia Civil vem promovendo cursos de capacitação para os policiais civis atuarem na área,
possibilitando a eles investigarem também esse tipo de crime. Já fizemos um, vamos fazer o segundo, agora a segunda edição, porque a gente sabe, como a gente estava falando aqui, é um crime crescente e todos os policiais têm que ter a capacidade técnica de investigar. Sendo vítima, levar os prints, que a gente começa ali, às vezes uma conta no Facebook e no Instagram, é o nome do perfil, que é a URL, geralmente, né? Aquele www. Às vezes você vai trazer o nome da conta, mas aquele nome a pessoa pode mudar sempre. Então ele não serve para a polícia, traga um print com o nome técnico, a URL. Se você for vítima através do WhatsApp, o número da conta que entrou em contato com você. Se transferiu um dinheiro também, comprovante do boleto bancário, e aí a gente vai começar a dar seguimento à ocorrência, lembrando, doutor, mas apenas o print é suficiente? Não, mas a polícia começa com o print, junta as provas técnicas e ao final a gente consegue juntar tudo e encaminhar ao Poder Judiciário, repetindo. Ótimo. Então, doutor Breno, a gente poderia ficar aqui horas batendo papo sobre esse assunto, as pessoas gostam. Pode fazer a segunda edição. Vamos já pensar numa segunda edição, quando tiver aí um caso mais... Nem pedofilia a gente falou. Nem pedofilia a gente falou. Talvez a gente vai trazer aqui um dia falar só de pedofilia, né? Dicas para os pais, né? Para as mães, para estar cuidando dos filhos. A gente vai marcar. Você vai ser aqui um convidado assíduo, né? Vai estar sempre aqui com a gente. Queria agradecer a sua participação, né? Você está inaugurando o quadro de entrevistados, sempre convidados especiais, e queria que você desse a última fala aí para o nosso público. Não, prazer estar aqui, eu acho importante, como eu disse no começo, eu acho a qualificação também, Eduardo, é muito importante, os policiais da unidade vêm fazendo treinamentos. Em 2022, foram quase 2.000 registros de ocorrência, e a Polícia Civil ela concluiu quase 150 inquéritos policiais. Óbvio, desses 2.000 nem todos são de nossa atribuição. Foram 33 mandados de busca e apreensão cumpridos, 20 pessoas presas em flagrante, ou seja, estava cometendo um crime quando a gente chegou ao local. Foi um número histórico assim na delegacia. Mostra que a capacitação, o delegado-geral ajudando, né, com fornecimento de policiais, equipamentos, etc., leva a delegacia para um caminho que pode retribuir e ajudar a sociedade. Essa é a importância dessa questão do treinamento, da questão da capacitação. E lembrando, se você for vítima, não deixe de procurar a Polícia Civil. Às vezes as pessoas não procuram a unidade policial porque falam assim, já aconteceu o crime, o que eu posso fazer? Mas você pode evitar que outras pessoas sejam vítimas. Então fica esse alerta, fica esse recado e a gente está à disposição na unidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo super informativo com o Dr. Breno Andrade e até o próximo episódio. Os nossos episódios, esse e os próximos, estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, também no portal Tribuna Online e nos tocadores de podcast. Até o próximo.